Vamos então ao momento da palavra de Deus. Hoje o tema da mensagem é sua posição diante dos problemas. Há alguma relação com a mensagem que nós lemos agora sobre o nosso devocional? Qual é a sua posição diante dos problemas que você tem enfrentado? E para isso eu gostaria de ler o livro de 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 17, os versículos 24 ao 45. Uma leitura um pouco extensa, mas muito importante para essa mensagem. 1 Samuel 17, versículos 24 ao 45. E diz assim: Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Uma grande recompensa para esse homem. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: Isto é o que receberá o homem que matá-lo, aquilo que nós lemos no verso 25. Grandes riquezas, dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então, quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas que nós temos no deserto? Sei que você é presunçoso e com um coração mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: O que fiz agora? Será que não posso nem ao menos conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições nenhuma de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Então Davi respondeu para Saul: Saul, eu tenho condição. Quando acontece alguma coisa, quando aparece um leão, um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás, eu mato eles. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com toda aquela armadura. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as no bolso, isto é, no seu alforje de pastor, tipo uma bolsinha, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que ele era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: Vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada,
com lança e com dardo. Mas eu vou com você, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Que bela história. A história do menino Davi, um homem cheio de coragem, um homem cheio de garra, de vigor. Que história gostosa de se ler. Você com certeza já ouviu, já viu essa história. Eu lendo aqui esse texto, me lembro nas EBDs, domingo de manhã, as tias contando as historinhas, colocando os personagens naqueles murais onde grudavam os personagens. Me veio quando eu estava lendo a passagem que Davi matou o urso, o leão, as cenas de desenhos que nós assistimos quando criança. Então, a história de Davi é uma bela história de superação. E eu tenho certeza que é uma das maiores lições que inspiram as pessoas a vencer na vida. Com certeza a história de Davi inspira muitas pessoas a como vencerem na vida. Esse texto 45 é muito importante para nossas vidas. As pessoas podem ter todas as ferramentas, todas as armas possíveis para nos fazer cair, para nos atingirem, mas o que ele responde é algo sensacional. Ele responde: mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Então ele tinha todo o poder, ele tinha toda a força, porque ele ia em nome do Senhor. E nós percebemos nessa história que o povo ficou amedrontado. O rei Saul ficou indignado e Davi se encheu de coragem. Ele falou: não, eu vou enfrentar esse gigante. Ele estava todo determinado a vencer. Havia uma diferença entre o povo, Saul e Davi, para que ele vencesse. O posicionamento diante do problema determina as condições da vitória. O seu posicionamento diante de um problema vai determinar até onde você será capaz de chegar para triunfar sobre este problema. Se você estiver mal posicionado, não terá condições de enfrentar vitoriosamente. A posição central de nossas vidas, aquilo que nós colocarmos no centro das nossas vidas, determinará e determina o que é de mais valioso para nós. Mateus 6:21 diz: porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E vamos ver então como Davi se posicionou diante do problema. E eu já deixo uma pergunta aqui para você: qual a sua posição diante dos problemas? Se você colocar o problema entre você e Deus, colocar o problema entre você e Deus, o problema ser o centro, você centralizar o problema, vamos ver o que acontece. O verso 24, que diz: quando os israelitas viram um homem, todos fugiram com muito medo. Ou seja, colocaram um problema acima deles e acima de Deus. Acredito que vocês conseguem compreender que eles acharam: é muito difícil, não vai dar, então o problema é maior que eu, e o problema, Deus não é o suficiente para acabar com esse problema. Então o povo de Israel, como nós vimos aqui, estava muito apavorado, e por isso colocaram um problema na frente de Deus. Eles falaram: não vai dar, então eles colocaram isso na frente. Ficaram tão impressionados com o tamanho do gigante. Isso você pode ler logo no começo do verso 17 de 1 Samuel, no versículo 4, onde diz: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos, somente ali a sua couraça. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. O seu escudeiro ia à frente nele. Então a gente vê toda essa envergadura, o tamanho desse homem. Imagina você ver um homem desse tamanho, vestido assim, qual seria a sua reação?
esses homens colocaram Deus de lado, colocaram Deus em segundo plano. Eles acharam esse gigante tão grande, tão poderoso, tão potente, que acabaram se esquecendo da grandeza de Deus. Eles nem se lembraram da grandeza de Deus. Fizeram como os espias quando foram conhecer a terra de Canaã e viram que ali havia gigantes e se acharam pequenos demais diante deles, como gafanhotos, pensando que não conseguiriam vencê-los. Isso acontece com todos que colocam o seu problema na frente de Deus. Você tem colocado o seu problema na frente de Deus? Esta é uma característica de quem enfatiza as dificuldades e as barreiras que enfrenta. O problema não pode ser central em nossa vida, porque ele nos impede de prosseguir adiante. Quando fixamos muito em uma dificuldade, sentimos impotentes e parece que a nossa mente fica bloqueada para enfrentar, para pensar em outras possibilidades de enfrentar. Você já viu alguém que só consegue reclamar dos seus problemas? Alguém, quando você encontra uma pessoa, essa pessoa só consegue reclamar dos seus problemas, só consegue reclamar das coisas que acontecem. Então, quando nós fixamos muito numa dificuldade, aquilo gera em nós uma grande impotência. Parece que a nossa mente fica bloqueada, porque nós não... eu não vou conseguir, não vou ter êxito nisso. E como a gente viu aqui na história, como a gente sabe que aconteceu ali com Davi, ele foi muito firme. Em nenhum momento nós vemos Davi, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo? Será que eu não estou vacilando um pouco? Será que eu não estou exagerando? Eu sou muito pequeno. Não, ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele falou, não, eu vou em nome do Senhor. E ele teve êxito ali no cumprimento daquilo. Você tem enfatizado os seus problemas? Você tem enfatizado os seus problemas acima de qualquer coisa? Não supervalorize as suas dificuldades. Segunda coisa, nós colocamos o eu na centralidade das coisas. Nosso ego, nós colocamos a nossa vida em primeiro lugar. 3 versos, verso 33, que diz: Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele um guerreiro desde a mocidade. Também o 38 e 39. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Então, pessoas que colocam um problema no eu antes de centralizar em Deus. O rei Saul, ele já estava em decadência espiritual e por isso tinha o seu eu no centro de tudo o que ele fazia. Em tudo que ele fazia, em todas as suas atividades, ele colocava o eu no centro de tudo. Ele subestimou o tamanho de Davi para lutar com aquele gigante. E quando soube que era um herói capaz de derrotar leões e ursos, quis colocar sobre ele a sua armadura real para receber a glória pelo trabalho. De algum modo, Saul queria participar daquilo. De algum modo, Saul queria fazer parte de tudo aquilo. A arrogância de Saul custou para ele, infelizmente, muitas derrotas e a perca da unção real. Saul se engrandeceu tanto que se achava maior que tudo e todos, esquecendo-se de Deus. O rei Saul prometeu riquezas, como nós lemos. O rei Saul prometeu isentar de impostos e até dar a sua filha em casamento ao valente que vencesse o gigante.
Davi também se sentiu tentado a colocar o seu eu na frente de Deus, na frente de tudo. Mas depois, ele percebeu que não seria a melhor forma de enfrentar aquele inimigo. Por isso, ele preferiu lutar como um pastor, com a sua funda. Aqui nós vemos no verso 40, onde ele diz: e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. O orgulho é uma característica de Satanás, é uma das estratégias mais usadas por Satanás, é uma das estratégias mais usadas para derrubar muitas pessoas. O orgulho, fazendo a se engrandecerem para depois serem humilhadas. Eu gostaria de ler Mateus capítulo 23, verso 12, que diz o seguinte. Mateus 23, verso 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, por isso, nós devemos aprender a sermos humildes para sermos exaltados por Deus. Não façamos nada para alcançar vanglória, que nós não façamos nada para alcançar uma posição, mas não que nós façamos as coisas para sermos exaltados por Deus. Pessoas que colocam o eu no centro de tudo, acham-se entendidas e confiam muito em suas próprias capacidades. Então, essas pessoas se esquecem de Deus, estão confiando em si mesmos, esquecendo que maldito é o homem que confia no homem. Isso você pode ler em Jeremias 17:5. Você está lutando com as suas forças? Você acha que você é capaz de vencer tudo sozinho? Você acha que é capaz de acabar com todos os seus problemas sozinhos? Não se engrandeça diante dos seus problemas e não lute com as suas próprias forças. Lute com as forças de Deus. Coloque Deus no centro e você verá tudo na sua vida prosperando. Quer ver o que acontece quando nós colocamos Deus no centro de tudo? Verso 45 de 1 Samuel 17. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Quando nós colocamos Deus acima de nós e acima no centro da nossa vida, nossos problemas, eles serão coisas pequenas, assim como Davi enfrentou aquele gigante. Quando você vê, por exemplo, filmes, desenhos que retratam isso, ou você mesmo lendo aqui a palavra de Deus, você não vê em nenhum momento Davi falando, mas poxa, ele é grande mesmo, hein? Será? Você não vê em nenhum momento ele colocando o seu problema acima de Deus. Ele podia ver o tamanho daquele gigante, mas ele fala, Golias, você não conhece o tamanho do meu Deus. Você não sabe daquilo que o meu Deus é capaz de fazer. Você, para meu Deus, é fichinha. Então a posição de Davi foi a de colocar Deus no centro de tudo em sua vida. Em nenhum momento ele quis enfatizar o problema. Nossa, mas Davi é muito grande. Davi é enorme. Golias é enorme. Golias, nossa, não vou conseguir. Muito menos aceitou lutar baseado no seu ego. Quando ele chegou para o rei Saul e disse para o rei Saul, não, mas eu venci leões, eu venci... Não, Davi, ele quis enfrentar aquele gigante como um simples pastor, de ovelha. Davi conhecia o seu Deus e sabia de sua grandeza como Criador supremo de todas as coisas. Davi sabia
confiava em Deus, sabia que ele tinha um Deus na sua vida maior do que qualquer outra coisa. Deus era um Deus supremo. Por isso, ele não achou o gigante tão grande assim, pois ele conhecia um Deus muito maior que qualquer outro problema, muito maior que qualquer outra dificuldade. Ele sabia que existia um Deus a qual ele servia, que era maior que qualquer outra coisa. Por isso, não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dificuldade, e eu não estou aqui falando que a sua dificuldade é coisa pequena ou que o problema que você enfrenta é pequeno. Não, muito pelo contrário. Talvez você esteja passando uma luta muito grande. Talvez você esteja passando uma dificuldade muito grande. O que eu estou te dizendo aqui é que não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior que qualquer dificuldade. O nosso Deus é maior que qualquer problema que você enfrentar. O nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele não erra. O nosso Deus é maravilhoso. Se você colocar Deus no centro de tudo da sua vida, podem vir gigantes de quantos metros forem, você vai vencer, porque o nosso Deus é maior de qualquer outra coisa, o nosso Deus é maior que qualquer outra dificuldade. Até aquele momento, Davi sempre lutou com Deus à sua frente. E naquele momento não seria diferente. Ele sabia que o mesmo Deus que havia livrado ele do urso, do leão, daria a ele a vitória mais uma vez. Quando nós temos Deus no centro, a nossa vitória é garantida. A nossa vitória é certa. Você pode passar para os problemas servindo a Deus? Sim, pode, meu irmão. E você vai passar. Deus já nos deixou avisado isso. Deus já nos disse tudo. Deus já nos preparou da melhor maneira possível. Assim como ele disse em João 16:33, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Tem de bom ânimo. Se você colocar eu no centro, você também vai vencer. Colocar Deus no centro das nossas vidas e na frente dos problemas é sempre a melhor posição que podemos enfrentar uma batalha. Então, como nós vimos, se nós colocarmos o problema no centro, nós vamos achar diversas razões para aquilo não acontecer e para nós perdermos a batalha. Se colocarmos o nosso eu no centro, nós vamos falhar, nós vamos cair, porque o nosso coração é enganoso, nossa mente é enganosa. Nós não temos força nenhuma. Mas quando colocamos Deus no centro das nossas vidas e na frente dos nossos problemas, sempre será a melhor posição. Sempre coloque Deus no centro da sua vida. Quem conhece e confia no poder de Deus não consegue nem ver tanta dificuldade, porque sabe que seu Deus é muito maior que tudo. E eu vou repetir isso porque é algo muito importante para mim. É algo muito importante. Davi, você não vê em nenhuma parte do texto falando do tamanho, da altura de Golias. Você não vê esse menino falando nada. Então, quem conhece e confia no poder de Deus, não importa, não precisa nem ver o tamanho da dificuldade, porque sabe que seu Deus é muito maior que tudo. Então, meu irmão, você que conhece a Deus, você que confia no poder de Deus, não importa o tamanho do problema que você está enfrentando. Não se desespere por ele, não se desespere por isso. O seu Deus, o nosso Deus, é muito maior que tudo. O povo de Deus no deserto caminhava com a nuvem da glória de Deus à sua frente, e todas as vezes
que desviaram dessa nuvem fracassaram. Mas quando o Senhor ia à frente, eles venciam. Você pode ler isso no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 29. Êxodo 14, capítulo 14, os versículos 19 e 20. Nós vemos a respeito disso. Eu vou ler aqui, versículo 19. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs por trás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então, quando eles colocavam o Senhor, quando o Senhor ia à frente, eles venciam. Quando Deus está em primeiro lugar em nossas vidas, quando Deus está à frente, quando Deus está em primeiro lugar, nós sabemos que as demais coisas nos serão acrescentadas. Não adianta reclamar, não adianta colocar o seu problema acima de tudo, ou bater no peito e dizer, não, eu consigo, deixa comigo, eu sou o bonzão. Pois o Senhor pelejará por nós e nós vamos obedecê-lo. O verso 14 diz, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Acalmem-se. A melhor coisa é deixar Deus agir e nos defender, sabendo que, Isaías 41:31, agindo Deus, quem impedirá? Deus está na frente da sua vida, Deus está no centro da sua vida. Deixe que Deus lute por você. Você quer saber o final da sua batalha, do seu problema? Quando você colocar Deus na sua frente, quando você colocar Deus no centro, o final vai ser: você já venceu. Você vai vencer. Vencer é sim possível. Passar por todos esses problemas, por todas essas dificuldades, é sim possível. Basta que você se posicione corretamente, sabendo que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não entre numa batalha sozinho. Não entre numa batalha vangloriando o seu problema, pois quem luta com Deus é sempre vitorioso. Quem luta com o Senhor na frente, com o Senhor dos exércitos à frente, é sempre vitorioso. Qual a sua posição? Qual tem sido a sua posição diante dos problemas? Se o problema for central, você será derrotado. Se o seu eu estiver no centro, você vai se decepcionar. Mas se Deus estiver na sua frente e no centro, você será vitorioso. A vitória já é sua, em nome de Jesus. Que você possa colocar Deus à frente de tudo. Que você possa colocar Deus no centro de tudo. Assim como essa história de Davi. Essa história tão conhecida, essa história tão famosa de Davi e Golias. Essa história que todas as crianças, todos os adolescentes conhecem tão bem. Mas com uma rica e importante lição para toda a nossa vida. A condição, aonde colocarmos os nossos problemas, se colocarmos na frente das nossas coisas, nós seremos derrotados. Mas que com essa importante lição de Davi e Golias, mais especificamente aqui de Davi, que colocou Deus à frente de tudo, colocou Deus acima de tudo, no centro da sua vida, ele foi vitorioso, assim também acontecerá com a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.